Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, na semana passada, vamos relembrar aqui um pouquinho as coisas que a gente fez. Então vamos lá para o item, lá desde o comecinho, né? Então tá lá, ó. Estamos na técnica de espectroscopia de absorção no VVIS. Já vimos o item 1, item 2, né, princípio do método, classificação dos métodos espectroscópicos. Já vimos o espectrograma, ou espectro de UV-Vis. Só não provei para vocês porque que a gente tem que usar o pico da radiação, né? A radiação que gera o pico do espectro para fazer a análise. Depois eu vou provar, tá chegando a hora. Detalhamos a instrumentação, ficou faltando os principais tipos de equipamentos, a aplicação e mostrar os métodos de análise qualitativa e quantitativa. Bom, o item 7 e 8 nós vamos falar mais para frente. O item 5 nós já começamos a falar, que é como é que faz análise qualitativa e como é que faz análise quantitativa. Qualitativa, já vimos que preferencialmente nós devemos dar preferência para o infravermelho, né? O infravermelho é muito melhor, é um equipamento semelhante, né? Se a gente pegar o infravermelho, os mais antiguinhos, eles funcionam de uma forma bastante semelhante, muito parecida com o VVIS, né? Apesar de trabalhar com uma outra faixa do espectro eletromagnético. E os métodos de quantificação, nós paramos aqui, né? Os métodos de quantificação, já fizemos exercícios antes dos métodos de quantificação, já fizemos exercícios de lei de Beer também, né? Que usa lá E igual a, quer dizer, A igual a EBC, ou A igual a ABC, certo? Então, estamos relembrando rapidamente o que a gente já fez. E paramos aqui. Como é que a gente faz análise quantitativa? Vimos que nós temos 7 métodos principais de quantificação. Desses 7 métodos, nesse primeiro semestre de análise instrumental, a gente vai ver 4. Já vimos um, que é curva de calibração. O propósito dessa semana é a gente ver o segundo método de quantificação, que é ponto único, ok? Mas, antes de começarmos com ponto único, eu queria aproveitar o entendimento de vocês a respeito da curva de calibração, né? Para introduzir alguns conceitos que são fundamentais. Então, a gente estava aqui, né? Em curva de calibração, ó. Resolvemos exercícios de curva de calibração, né? E falamos um pouquinho sobre o coeficiente de correlação linear de Pearson, né? O método dos mínimos quadrados e a curva tendência, né? Então, o coeficiente de correlação linear de Pearson é o R, né? O coeficiente de correlação, né, ou de determinação é o R quadrado. O método dos mínimos quadrados é uma ferramental matemático que eu uso para encontrar a equação da reta que está por trás do meu fenômeno, né? Ou melhor, para encontrar a equação da reta e a curva tendência, né? Muito bem. Aprendemos a fazer isso no Excel e na unha, tá? Não deduzimos essas fórmulas, porque senão a gente não sai daqui. Então agora vamos aproveitar todo esse conhecimento de curva de calibração e vamos voltar a falar um pouquinho sobre algumas definições importantes em química analítica. Então, a amostra nós já vimos, é uma porção de um determinado material que representa a totalidade. Analito é a minha espécie. Tem muita gente que confunde analito com amostra, tá? Não é diferente. O analito
está dentro da minha amostra. O analito é a espécie que eu desejo determinar. Então, analito não é amostra. A amostra tem um monte de coisa lá dentro. Tem solvente, né? Tem uma série de analitos, uma série de espécies químicas. E o analito é a minha espécie de interesse, é aquilo que eu quero quantificar ou saber se ele está lá. Matriz é um conjunto de todos os constituintes que compõem uma amostra, exceto o analito. Né? Esse conceito de matriz, o tempo todo, ele é citado dentro da química analítica. O tempo todo, os exercícios, as pessoas dentro do laboratório falam nesse termo. Então, é muito importante que vocês relembrem isso, né? Branco. Branco é o sinal do instrumento para a matriz, ou imitação da matriz, né? Na ausência do analito ou de uma espécie que corresponda ao analito. É importante, nós já fizemos até um desenho sobre isso, é importante que você relembre isso. Muito bem, agora vamos avançar, tudo isso nós já vimos. Vamos avançar nos conceitos básicos de química analítica, porque agora com curva de calibração, você entendendo isso, já dá para entender uma série de outros conceitos. E aqui, meus amores, é assim, o tio vai trazer esses conceitos para vocês de forma descritiva, né? Tem como quantificar alguns desses conceitos que o tio vai trabalhar, ok? Só que eu não vou trabalhar a quantificação nesse momento. É só uma introdução nos conceitos. Mais para frente, se eu perceber que vai dar tempo, né? O tio vai trazer uma aulinha onde eu vou falar um pouquinho de validação e figuras de mérito, ok? E aí eu vou pensar em quantificar alguns desses conceitos com vocês, trazer as fórmulas, né? Mostrar o porquê que a fórmula é de um jeito ou não de outro, discutir um pouco a respeito disso. Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que vai, certo? Muito bem. O que é curva analítica? É a representação gráfica da resposta do instrumento, que está no eixo Y, que é o sinal analítico, em função da concentração do analito, que está no eixo X, proveniente de soluções padrão, que é o padrão externo, que a gente chama, também chamada de curva de trabalho ou curva de calibração. Muito bem, isso nós já vimos também, né? Então, a curva de calibração é aquilo que a gente fez, né? A absorbância em função da concentração. Você usa um ferramental matemático, né? Você tem os pontos que não estão 100% alinhados, o R² me traz um fator de qualidade da curva, e o método dos mínimos quadrados me dá a equação da reta, e a reta que passa exatamente nos pontos onde eu tenho um mínimo erro, né? Muito bem. Sensibilidade, olha, esse conceito é fundamental para a gente entender o porquê que eu uso o pico do espectro de absorção para analisar a minha amostra, certo? Então, gente, muita gente confunde o conceito de sensibilidade com um limite de quantificação, tá? Mas, definição de sensibilidade. A sensibilidade de um instrumento ou método é uma medida de sua habilidade em discriminar pequenas diferenças na concentração de um analito. Em uma curva de calibração, a sensibilidade é a inclinação da curva, tá? Então, olha só como é que é legal você compreender o conceito de sensibilidade. Vamos para a folhinha para você ver. Opa. Então, quando você está fazendo a sua curva de calibração, lá na espectroscopia de UV-Vis, você cai inevitavelmente
num gráfico desse tipo, aliás, onde eu tenho a absorbância em função da concentração, né? Então, você tem lá os pontos, quando você liga os pontos, sai a reta, né? Então, vamos supor que a reta deu um negócio desse tipo aqui, ó. Olha lá. Ok? O que é sensibilidade que a definição ali está dizendo? Sensibilidade é esse ângulo de inclinação, né? Quanto maior for esse ângulo, mais sensível é o equipamento. E olha só, dá para você perceber isso de uma forma muito intuitiva. Olha só, quer ver, ó? Então, quando eu comparo essa curva de calibração com essa daqui, ó, deixa eu colocar esse ângulo de azul, né? Então, vamos supor que eu construí uma curva de calibração e o ângulo deu assim, ó. Essa curva de calibração, ou esse método de análise que eu estou fazendo, é pouco sensível, né? Já esse aqui, ó, olha lá, é muito sensível. Ó, o ângulo de inclinação é maior, ó, né? E dá para perceber o porquê que esse método que está construído, uma curva de calibração em vermelho, ele é mais sensível. Você quer ver, ó? Olha só a habilidade que ambas as curvas têm de discriminar pequenas concentrações ou pequenas diferenças de concentrações. Ó, essa curva de calibração, ficou ruim de ver assim, né? Eu vou desenhar cada uma separada aqui para você entender ela. Olha lá, que bonitinho. Absorbância em função da concentração. Então tá aqui, ó. Aí, ó. Essa sensibilidade aqui é pequena. Por que que é pequena? Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui a concentração de 4. Olha lá, quando eu rebato no eixo Y, a absorbância deu 1, por exemplo. Tá? Quando eu pego aqui, ó, uma concentração bem próxima, tipo 4,1, quando eu rebato no eixo Y, olha lá, continua dando 1. Olha, é muito intuitivo de ver, né? É muito simples. Agora, percebe, ó, essa pequena diferença de concentração de 4 para 4,1, né? O instrumento não conseguiu perceber, não deu diferença na absorbância. Por quê? Porque o grau de inclinação da minha curva de calibração é baixo, me trazendo uma baixa sensibilidade no instrumento. Já se eu tenho uma curva de calibração desse tipo aqui, ó, olha lá, a resposta do instrumento, ó. Então eu vou lá e vou buscar o 4, olha lá, ó, 4. Ó, vamos rebater. 4. Ele me dá uma resposta de, sei lá, 6. Quando eu rebato aqui o 4,1, olha lá, ele consegue me achar, ó, 6,1, por exemplo. Tá dando para ver, gente? Então, olha só que bacana. A sensibilidade de um método é uma medida de sua habilidade em discriminar pequenas diferenças na concentração do analito. Então perceba que essa curva de calibração, ela tem uma grande habilidade em discriminar pequenas diferenças de concentração do analito. Quando eu ponho o analito de concentração 4, ele me dá a leitura de 6. Quando eu ponho o analito com concentração 4,1, ele me dá uma leitura de 6,1. Então, essa curva de calibração, ela é hábil, né? Ela é hábil em discriminar pequenas variações de concentração do analito, tá? Isso é sensibilidade, e ela pode ser mensurada por meio
do ângulo de inclinação da curva de calibração. Já essa curva de calibração em azul, ela é pouco hábil em discriminar pequenas diferenças de concentração do analito. Eu pus o meu analito de concentração 4, ele me deu absorbância de 1. Eu pus o meu analito de concentração 4,1, ele continua me dando absorbância de 1. Por quê? Porque o ângulo de inclinação é baixo, a sensibilidade é baixa. Ok? Então, posso descrever a sensibilidade de forma qualitativa, né? Ou melhor, de forma descritiva, do jeito que a gente está falando. A sensibilidade é a habilidade em discriminar pequenas diferenças de concentração. Ou eu posso mensurar a sensibilidade. Como é que eu mensuro? Como é que eu quantifico a sensibilidade de um método? A sensibilidade de um método é y é igual a ax mais b. Não é isso? Curva de calibração, não é? Y é igual a x mais b. Eu não tenho a equação da reta para eu conseguir quantificar o meu analito. O que é sensibilidade? De forma quantitativa, de forma numérica. É isso aqui, ó. É o ângulo de inclinação da reta. É ele que me diz se o método é sensível ou não. Tá claro isso, gente? Todo mundo compreendeu o que é sensibilidade? É importante definir bem o que é sensibilidade. Esse conceito vai ser fundamental daqui a pouco. Por isso que eu tô... Percebe? Se eu falo ele no começo do curso, você não ia entender direito. Agora que você já... Porque você precisa do conceito de curva de calibração. Você precisa entender, você precisa fazer uma curva de calibração para entender a sensibilidade. Muito bem. Vamos para os próximos conceitos importantes. Olha lá, limite de detecção, tá? É a concentração ou massa mínima do analito que pode ser detectada em um nível confiável, tá? Em um nível não muito confiável, não tá legal aqui, tá? Eu não consigo determinar muito bem de maneira precisa e exata, tá? Então, limite de detecção é a concentração ou massa mínima do analito que pode ser detectada em um nível não muito confiável, tá? Gente, tem muita gente que confunde sensibilidade com limite de detecção. Depois eu vou mostrar esse limite de detecção na curva de calibração para vocês. Tem uma figurinha aqui que mostra, tá? Mas muita gente confunde limite de detecção com sensibilidade. Não é a mesma coisa. Ou, muitas vezes, tem gente que confunde sensibilidade com limite de quantificação. Aqui sim. O que é limite de quantificação? Considera-se ser a concentração para a qual o sinal analítico excede em 10 desvios padrões o sinal do branco. Existe muita divergência na literatura a respeito, para saber se é 10, né? Aqui o limite de detecção, a literatura também às vezes fala que é 2, às vezes que é 3 vezes o desvio padrão. Enfim, eu não estou querendo tratar esses conceitos de forma quantitativa com vocês. Eu só quero que você entenda esse limite de quantificação e esse limite de detecção de maneira descritiva, tá? Em um outro momento, talvez eu venha falar sobre como é que eu calculo essas coisas com vocês. Limite de resposta linear, né? É a concentração limite a partir da qual não é mantida a linearidade. Linearidade é um dos parâmetros importantes para validação, tá? Para a validação do meu método. Mas isso a gente vai falar depois. E eu posso buscar a minha linearidade, né? Através, né? Pensando no R quadrado, pensando no método dos mínimos quadrados, enfim. Vamos olhar para esses conceitos, olhando para a curva de calibração. Olha lá, então tá aqui a curva de calibração, né? Então tá aqui a absorbância em função da concentração. O que é esse FOT aqui, ó? É a faixa ótima de trabalho, tá? Essa faixa ótima de trabalho é a faixa onde eu tenho bastante precisão e bastante exatidão no meu método. E ela está sempre entre o limite de quantificação e
esse LRL aqui, ó, que é o limite de resposta linear, tá? Então, isso eu acho que a gente já falou no curso, né? Todo método ele tem um limite de trabalho, que é o limite de resposta linear, a partir do qual, né, você começa a ter os desvios da lei de Beer aqui no caso, né? Então, o instrumento ele consegue correlacionar bem a absorvância em função da concentração até uma faixa, né? Ele tem uma faixa ótima de trabalho, até um limite de resposta linear. A partir desse limite, uma partícula começa já a ficar muito pertinho da outra e começa a atrapalhar, e aí azeda tudo, né? Você já não tem mais poder, a partir desse ponto aqui, você já não tem mais poder de previsão, você já não tem mais uma correlação perfeita, né? Então, você já não pode mais correlacionar a absorbância em função da concentração, porque não existe mais um método linear, né? Não dá mais para fazer com curva de calibração ou com regra de 3, né? Quando eu trabalho com ponto único, tá? Então, a faixa linear de trabalho ou faixa ótima de trabalho é outro conceito importante, ou faixa dinâmica, né? Você tem vários nomes. É a faixa de concentração que se estende desde o limite de quantificação até o limite de resposta linear do meu método. Essa daqui é a minha faixa ótima de trabalho, né? Aqui, ó, então quando eu tenho a curva de calibração, né? Aqui, ó, curva de calibração. Você tem o limite de quantificação que está aqui, que na literatura existe bastante divergência sobre como é que eu calculo o limite de quantificação e qual que é o limite de quantificação, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Você tem o limite de detecção ou concentração mínima detectável, que está aqui, ó. Então, ó, a curvinha de calibração, né? Limite de a concentração mínima detectável está aqui. O limite de quantificação está aqui. E o meu limite de resposta linear está aqui. Essa é a minha faixa que eu gosto, que eu preciso trabalhar na minha curva de calibração, minha faixa ótima de trabalho. Tá claro isso? Gente, tem como quantificar isso, tá? Nós não vamos fazer isso agora. Eu só quero que você entenda de maneira descritiva os conceitos, tá? Ó, eu gosto de trabalhar nessa faixa ótima de trabalho, onde eu tenho um limite de quantificação até um limite de resposta linear. Daqui para cá eu não gosto de trabalhar porque eu perco a correlação, eu perco o meu poder de previsão. Daqui para cá é ruim de trabalhar porque eu perco precisão e perco exatidão, tá? A concentração mínima detectável é uma concentração que está um pouco depois do ruído, tá? Daqui a pouco nós vamos falar do conceito de ruído para vocês. Bom, esses conceitos vocês estão cansados já de saber o que é, o que são, né? Exatidão, grau de concordância entre o valor medido, média de várias replicatas e o valor de uma referência padrão, tá? Tem como mensurar a exatidão. Esse também é um dos parâmetros que a gente usa para validação. Precisão, né? Grau de concordância mútua entre os dados que foram obtidos do mesmo modo. Precisão também tem como a gente mensurar, tá? Existem várias fórmulas para se calcular a precisão. A exatidão normalmente está associado com o erro. A fórmula que a gente utiliza para calcular a exatidão está associado ali com erro percentual, tá? Mas isso daqui, num outro momento, a gente mostra como é que faz para a gente validar um método, tá? Isso aqui vocês já viram comigo em quant, já viram em estatística, né? Com aquela analogia do alvo, né? A exatidão está associada em quanto que as minhas medidas estão próximas do meu alvo. A precisão está associado ao quanto que as minhas medidas estão próximas umas das outras, né? Então, como é que eu mensuro precisão? Por meio do quanto que elas estão desviando uma da outra, né? Desvio padrão, né? Enfim.
Seletividade. A seletividade de um método analítico refere-se ao grau em que o método está livre de interferência de outras espécies contidas na matriz da amostra. Infelizmente, nenhum método analítico está totalmente livre de interferência de outras espécies, e assim procura-se minimizá-las, tá? Então, a seletividade está associado né? Então, o que é um método seletivo? Vamos aqui para a folhinha com o tio. Então, a gente está aproveitando para trazer aqui alguns conceitos importantes de química analítica. O que é um método seletivo? É um método que está livre de interferência. Então, eu preciso fazer... Tá aqui a minha cubeta, tá? Vamos pensar no VVIS que a gente está vendo, né? Eu preciso fazer a análise da espécie X, né? E o pico de absorvância dela me dá, vamos supor que o pico de absorvância seja em 323 nanômetros. Tá? Portanto, essa é a onda eletromagnética. Olha lá. Ela tem um comprimento de onda de... Essa onda que tem um comprimento de onda de 323 nanômetros é o que vai me dar a melhor resposta do equipamento para análise de X. Mas lá dentro da minha cubeta, da minha amostra, existe a espécie Y, que também absorve esse comprimento de onda de 323 nanômetros. Portanto, a espécie Y é um interferente, né? Ela é um interferente. Então, o meu método, nesse caso, não é muito seletivo. Se eu bombardear a radiação de 323 nanômetros, esse vai absorver e esse vai absorver. Então, eu vou quantificar os dois ao mesmo tempo. Então, ele não é seletivo, ele pega todo mundo. É pegador, né? Então, vai dar uma resposta errada, né? Então, qual que vai ser a concentração de X? Quando eu vou fazer o relatório sobre a concentração de X, vai vir Y junto. Ou seja, esse é um método pouco seletivo. Por isso que é tão importante em química analítica o estudo de interferentes e o estudo de métodos para eliminação de interferentes, tá? Então, vamos continuar aqui a trazer alguns conceitos importantes. Seletividade, ok. Então, um método que produz resposta para vários analitos, mas que pode distinguir a resposta de um analito da de outros, é chamado de seletivo, tá? Então, quando a gente consegue distinguir a resposta de um analito em especial, ele é seletivo, tá? Um método que produz resposta para apenas um analito é chamado de específico. Muito bem. Repetibilidade. Então, aqui são palavrinhas importantes no cotidiano do químico analítico, né? Repetibilidade, né? É o grau de concordância entre os resultados independentes obtidos com o mesmo método para um material de teste idêntico, sob as mesmas condições, ou seja, mesmo operador, mesmo equipamento, mesmo laboratório em um pequeno intervalo de tempo. Então, um método que tem repetibilidade, aliás, é um método, tá lá o operador, chegou uma amostrinha, né? E aí ele faz análise uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, no mesmo equipamento, o mesmo operador, o mesmo método, e ele dá sempre os mesmos resultados. Então, quer dizer que esse método que eu estou utilizando, ele possui repetibilidade. Já por outro lado, o conceito de reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados independentes obtidos com o mesmo método para um material de teste idêntico sob diferentes condições. Aqui sobre as mesmas condições, aqui é sobre diferentes condições. Ou seja, diferentes operadores, diferentes equipamentos, diferentes laboratórios e após diferentes intervalos de tempo. Então, eu trabalho num laboratório que tem
vários UVVs, um no andar de baixo, outro no andar de cima, né? Você tem vários turnos de trabalho com vários operadores diferentes. Você não possui só um laboratório, tem um laboratório em São Paulo, tem um laboratório no Rio, né? E aí então você tem o mesmo método para analisar um determinado tipo de analito no VEVIS, tá? E aí chega diferentes amostras, né? Um material de teste idêntico, aliás, para vários laboratórios diferentes, para vários operadores em vários horários diferentes, e é a mesma amostra, né? É um material idêntico e todo mundo consegue o mesmo resultado, apesar de usar o VEVIS diferente, um horário diferente. Então eu digo que esse meu método é reprodutível, tá? Então é melhor a reprodutibilidade do que a repetibilidade, tá? Então se eu tenho um método reprodutível, né, é muito bom. Isso quer dizer que meu método é bem interessante. Bom, gente, daqui a pouco eu vou continuar então. Tá dando 32 minutos, daqui a pouco eu corto o vídeo. Eu vou continuar aqui de robustez no próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.